Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é A Ética e a Glória de Deus. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 33. Assim diz a palavra de Deus: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que Tu nos instruas pela mediação do Espírito Santo em nossos corações, a fim de que possamos compreender o significado deste texto da Tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já se encontrou em alguma situação na qual se perguntou o que é certo eu fazer neste momento? Esse tipo de questionamento é muito comum em nossas vidas. Nós lidamos no dia a dia com acontecimentos, com situações em que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que saber escolher entre aquilo que nós julgamos certo ou errado. Nós procuramos agir sempre em função dos nossos valores. Mas aí surge uma pergunta: de que maneira nós fazemos os nossos julgamentos morais? Como nós sabemos se algo por si só é certo ou é errado? Pois bem, a ética é o ramo da filosofia que estuda os princípios da filosofia moral, daquilo que as pessoas convencionam chamar de certo, de errado, de bem e de mal. O que torna uma ação boa e o que torna uma ação ruim? Ao longo dos séculos, vários pensadores teceram suas opiniões a esse respeito. Por exemplo, existe uma corrente na filosofia que diz que o que determina se uma atitude é certa ou errada é a intenção que está por trás dessa atitude. Existe uma outra corrente, por sua vez, que diz que o que torna uma atitude certa ou errada são os resultados dessa atitude. Ainda há aqueles que dizem que os resultados têm a ver com a pessoa que está praticando o ato. Outros estudiosos dizem que os resultados têm que ter a ver com
a coletividade, com a sociedade e não com o indivíduo. Ou seja, o assunto é muito complexo. É muito difícil nós dizermos simplesmente que isso é certo ou isso é errado, porque a própria cultura influencia na maneira como nós enxergamos a vida e na maneira como nós julgamos as nossas atitudes e as atitudes das outras pessoas. Por exemplo, existem situações que no passado eram consideradas certas, hoje são consideradas erradas. Eu vou dar um exemplo bíblico um pouco chocante, mas você consegue imaginar Jesus, o Deus revelado em pessoa, ordenando, como Deus ordena a Abraão, de acordo com o relato bíblico, que sacrificasse o seu filho para provar a sua fé? Vejam que até mesmo as passagens bíblicas precisam ser contextualizadas em seu ambiente histórico-cultural para que nós possamos avaliar ao certo o que nós consideramos o bem e o que nós consideramos o mal. E especificamente em relação ao Novo Testamento, o que a Bíblia define como sendo ético? Nós, como cristãos, afinal de contas, vivendo em 2021, como nós podemos saber se algo é certo ou se algo é errado? Que parâmetros eu tenho para fazer os meus julgamentos morais? A vontade de Deus é que os seus filhos se comportem segundo padrões éticos elevados. E o que a Bíblia me ensina a respeito desses padrões éticos, especialmente para nós que vivemos sob a nova aliança em Cristo? O que o Novo Testamento nos ensina em termos destes princípios que regem o comportamento moral do ser humano? Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, tem ensinamentos muito importantes a respeito da ética, a respeito de como nós podemos julgar as nossas próprias atitudes. O primeiro princípio ensinado nesse texto que nós acabamos de ler é o do bem coletivo, o bem maior, não o bem individual, mas o bem da coletividade, o bem da comunidade em que eu me insiro, o bem da sociedade como um todo. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Vejam como a Bíblia nos convida à maturidade intelectual, emocional e espiritual. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um manual de regras e transformam a religião cristã num conjunto de sims e de nãos. Isso pode fazer, isso não pode fazer. Isso pode, isso não pode. Isso é permitido, isso é proibido.
essa frase do apóstolo Paulo põe, de certa maneira, um fim nesse mito de que a Bíblia é um conjunto de permissões e de proibições. A visão da religião, a visão da Bíblia, a visão da espiritualidade como sendo um conjunto de regras, um conjunto de permissões e de proibições, enfraquece o nosso relacionamento com Deus. Esse princípio ensinado pelo apóstolo Paulo nos chama a refletir sobre essa questão do que é certo e do que é errado. Vejam novamente, Paulo está dizendo que, a princípio, todas as coisas são lícitas, mas nem todas são adequadas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são edificantes para a pessoa. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim do seu próximo. Exemplo prático. Pode fumar? Pode beber e se embriagar? É pecado fumar? Quem fuma vai para o céu? São perguntas que costumam ser feitas nas igrejas e fora das igrejas, entre pessoas que se consideram religiosas. A pergunta para a pessoa espiritualmente madura, de acordo com o que o apóstolo Paulo ensina, não é se pode fumar ou não pode fumar. Se pode beber ou não pode beber a ponto de se embriagar. Se eu posso participar de um jogo de bingo ou não. Tem igrejas que só faltam colocar na porta de entrada os seus regulamentos do que pode e do que não pode. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: fumar? Pode. Beber? Pode. Mas fumar vai contribuir para a sua saúde? Fumar vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor? A se tornar uma pessoa mais saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual? Você ficar bêbado vai contribuir para o seu processo de crescimento emocional, físico, espiritual? Não precisa ser médico para saber que se eu fumo, eu tenho maiores chances de morrer prematuramente por uma doença cardiovascular ou por câncer. Se eu bebo, eu posso comprometer gravemente a minha saúde e a saúde das pessoas que estão vivendo comigo. Eu posso praticar atos de violência se estiver sob efeito do álcool. Então, a ética à luz do Novo Testamento não consiste em dizer isso pode, isso é proibido. Não, a ética do Novo Testamento está ligada a uma questão de maturidade. Não se pergunte se isso é permitido ou se é proibido, mas se pergunte se isso é construtivo, se isso é adequado, se isso vai contribuir para o meu processo de aprendizado. Não se esqueça do propósito pelo qual nós estamos aqui nesse planeta. Você e eu só estamos aqui, em última análise, para aprender. Essa vida é uma escola. Assim como nós, na escola, precisávamos passar de ano,
aqui na vida é importante nós passarmos de ano também. Espera-se que nós possamos terminar a nossa vida aqui na Terra tendo aprendido algumas lições básicas, porque aqui nós só estamos nos preparando para uma outra dimensão. Então, esse é o primeiro princípio. E note que algo é adequado, de acordo com o que Paulo escreve, quando a atitude que está ligada ao comportamento visa não apenas o nosso próprio bem, a nossa própria edificação, mas a do outro, a do próximo. Então, ética tem a ver com o interesse do outro também. Será que aquilo que eu estou fazendo vai prejudicar o meu próximo? Vai prejudicar o meu semelhante? Se for prejudicar o meu semelhante, eu não devo fazer. Porque o cristão, quando eu digo cristão, não estou me referindo apenas àqueles que são nominalmente cristãos, mas aquele que se identifica com a mensagem de Jesus, tem que ter em mente que o bem coletivo é mais importante do que o bem individual. O bem coletivo precisa estar acima dos meus interesses egoístas, pessoais. Isso é importante até para que uma sociedade possa viver civilizadamente. Hoje, muitos dizem que a Europa é um continente de pessoas que, em sua maioria, não professam nenhuma religião. E equivocadamente dizem que os países da Europa vivem com índices de saúde, com índices de escolaridade considerados muito bons, porque eles não seguem nenhuma religião, as pessoas não proclamam nenhuma religião. Isso é um conceito muito divulgado, mas é totalmente equivocado. A Europa, os países europeus, só atingiram seus elevados índices econômicos, sociais, educacionais, porque durante um bom tempo de sua história, eles foram profundamente influenciados pelo cristianismo. Claro que houve barbaridades e graves equívocos perpetrados pelas instituições cristãs oficiais. Sim, houve esses erros graves, como as cruzadas, como a Inquisição, mas apesar disso, as nações europeias influenciadas pelo cristianismo aprenderam que mais importante do que o bem individual, o governo precisa garantir o bem da sociedade. O bem da sociedade, o bem-estar da sociedade é algo prioritário em relação aos direitos individuais. Claro que não é preciso banir os direitos individuais, não é isso que eu estou falando. Mas é importante, até para nós, aqui no Brasil, que estamos ainda construindo o nosso significado de nação, é importante nós entendermos, de uma vez por todas, que os direitos individuais são importantes, sim. A liberdade pessoal é importante, sim, desde que ela não prejudique os interesses e o bem-estar da sociedade como um todo.
E nações, inclusive não cristãs, têm também essa compreensão elevada, como, por exemplo, o Japão. Quando houve um acidente geográfico, climático no Japão, em que dezenas de pessoas perderam as suas casas, em poucos meses o Japão foi reconstruído. Por quê? Porque lá eles entendem, assim como nós cristãos precisamos entender, que os interesses da sociedade são prioritários em relação aos interesses individuais. Paulo segue dando um exemplo que hoje não faz sentido, porque estamos vivendo num outro contexto histórico, mas na época em que ele viveu fazia muito sentido. Sobre a carne sacrificada aos ídolos. Isso até é importante para nós estudarmos hoje, porque tem gente nas igrejas que morre de medo de demônios, de coisas assim. E falam, às vezes, mais em diabo, em demônios, do que em Jesus. Paulo diz o seguinte, aludindo a um costume da época do Império Romano. As pessoas nos mercados, nas feiras da época, vendiam carne. E, muitas vezes, essa carne era sacrificada aos ídolos, às divindades gregas e romanas da época. E depois de serem ofertadas a essas divindades, essas carnes eram vendidas nas feiras, nos mercados das ruas do Império Romano. E os cristãos, assim como os não cristãos, comiam carne. Muitos cristãos recém-convertidos e ainda imaturos espiritualmente morriam de medo de comer uma carne que teria sido sacrificada a demônios, a divindades pagãs. Paulo traz um ensinamento que precisaria ser proclamado com alto-falante hoje em muitas igrejas. Ele diz o seguinte, gente, essas divindades, esses demônios, que tanto assustam algumas pessoas, não são absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Não tem valor algum. Não tem poder nenhum, a não ser que você realmente acredite nisso. Paulo diz o seguinte, se você orar e agradecer pela comida, Deus já purificou espiritualmente aquele alimento. Mas se alguma pessoa que tem a consciência fraca olhar para você que é cristão e você está comendo uma carne que ele sabe que foi sacrificada a ídolos, e ele disser para você, olha, não come essa carne porque ela foi sacrificada a ídolos, então não coma. Não coma não porque essa carne seja ruim, mas para não ferir a consciência desse irmão que é mais imaturo. Ou seja, nós como cristãos precisamos pensar também naquelas pessoas que são espiritualmente mais imaturas. Um exemplo para os nossos dias. Algumas pessoas perguntam para mim, como pastor, se pode beber. A Bíblia não contém absolutamente nenhuma proibição contra beber um drink. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, o que é outra coisa. Mas eu, como pastor, quando estou na companhia de outras pessoas, especialmente pessoas que eu não conheço, eu não vou beber nem um gole de cerveja.
Porque eu sei que alguns irmãos, por imaturidade, por falta de conhecimento bíblico, acham que beber é pecado. Então eu não vou beber, não por hipocrisia, porque eu não quero chocar algumas pessoas que ainda não têm o entendimento de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas são edificantes. O segundo princípio que deve reger a nossa ética, o nosso comportamento, é o da compaixão. Vejam o que Paulo afirma aqui no texto, a partir do versículo 29. Consciência digo não a sua própria mente, mas a do outro, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Então, vinculado à questão anterior, sobre a qual nós conversamos aqui na mensagem, a compaixão deve ser um princípio norteador do nosso comportamento. Em outras palavras, usando o exemplo de Paulo aqui sobre a carne sacrificada a ídolos e aplicando aos nossos dias, o princípio da compaixão é fundamental. Eu devo agir com amor em relação ao meu semelhante. Eu devo ter paciência em relação às fraquezas do meu semelhante, às limitações do meu semelhante. Eu devo ser uma pessoa tolerante com os meus próprios erros e os erros dos outros. Devo levar em consideração as minhas debilidades pessoais, assim como as da minha esposa, ou se eu sou mulher, as do meu marido, os meus filhos. Nós, muitas vezes, exigimos um comportamento de perfeição da nossa parte e da parte dos outros. E essas expectativas perfeccionistas causam muito sofrimento emocional em nossas vidas. Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. E nós vamos errar muito. Então Paulo diz, mesmo você sabendo que você está certo, deixe de fazer às vezes para não chocar aqueles que são mais fracos que você. Em outras palavras, hajam com compaixão. Nossa sociedade carece de compaixão. Nossa sociedade está doente por falta de amor. As pessoas, muitas vezes, assassinam as outras com as suas palavras. Às vezes, para você matar uma pessoa, você não precisa dar um tiro nela, mas as suas palavras podem ferir gravemente a dimensão mental de outras pessoas. Pais podem matar os seus filhos emocionalmente com críticas destrutivas, com palavras desqualificadoras. É importante que nós sejamos fraternos e solidários. E por fim, Paulo diz que um princípio importante para reger o nosso comportamento é o da glória de Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em última análise, nós devemos viver pensando em Deus como a prioridade das nossas vidas. Nós devemos seguir a palavra de Jesus quando ele diz
que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que significa viver para a glória de Deus? Você se lembra quais são os atributos de Deus? O amor é a essência de Deus. A compaixão, a misericórdia, a justiça. Justiça não no sentido de vingança, mas justiça no sentido de equidade. Justiça no sentido de ética social. Quando nós afirmamos que nós devemos viver para a glória de Deus, isso significa que os atributos de Deus devem constituir o núcleo das minhas metas de vida. Então eu vou agir para exaltar os atributos de Deus. Eu vou agir para que a misericórdia de Deus, a sua justiça, a sua ética, a sua compaixão, o seu amor sejam espalhados por todo o mundo. Isso é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é ajudar a construir uma sociedade em que os valores de Deus sejam de fato presentes. Então eu vou agir com solidariedade, com fraternidade, buscando, dentro das minhas possibilidades, a equidade social, a justiça social. Isso constitui a ética. Isso constitui a glória de Deus. Que nós possamos, como cristãos, como súditos do reino, viver pensando no bem do próximo, pensando no bem maior da nossa sociedade. Que nós possamos agir com compaixão e que nós possamos viver para a glória de Deus. O meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você tenha uma semana de grandes vitórias. E com muita alegria eu anuncio que a nossa igreja, a Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, a partir do próximo domingo, dia 5 de dezembro, estará reiniciando os seus cultos presenciais. Que Deus abençoe a retomada dos nossos cultos. Lembrando que todos os cuidados devem ser tomados com relação à higiene e às medidas de evitação do contágio pelo Covid. Nós sugerimos que apenas as pessoas vacinadas retornem ao culto presencial. Se possível, nós continuaremos também, pelo menos num primeiro momento, enviando as mensagens aqui pelo YouTube para aquelas pessoas que não têm como frequentar a nossa igreja. Um grande abraço a você e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.